Olá, gente, tudo bem? Estou escrevendo aqui a legenda para deixar aqui fixado e vocês saberem do que a gente está falando no meio da live. E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Boa noite. Bom, vou ver se a minha convidada já chegou. Eu já boto ela pro jogo, entendeu? Ah, já chegou e já solicitou. E aí, Jaya? Oi, Como é que você tá? eu tô bem, tô cheia de energia aqui pra nossa live. Boa! O sinal tá bom aqui ou não? Eu tive a impressão que deu uma... Olha, eu tô te escutando bem. Vamos ver aí se as pessoas dão um retorno. Estão nos escutando? Como é que tá aí o som, a imagem? imagem, exatamente. Acho que tá tudo certo. Boa! Bom, seja bem-vinda mais uma vez, né? Graças pelo convite, por Exatamente. abrir as portas para este tema quente, caliente. Caliente. Temos muito aí pra falar, né? Bom, pra quem não sabe, gente, eu fiz uma live com a Jaya 2 meses atrás. Já faz 2 meses, menina. Olha como o tempo passa rápido, né? Sim, Voou. E aí eu fiz uma live com a Jaya e a gente falou, né, um pouquinho do que é o Tantra, das várias variações, das milhões de variações que existem por aí. Falamos dos tabus, dos preconceitos. Ela falou um pouco do curso dela que eu fiz. E aí eu deixei assim, eu falei, olha, quando eu fizer o curso, depois de finalizado, eu vou fazer uma segunda live e a gente troca um pouco dessa experiência que eu tive, entra em outros assuntos que são super pertinentes. Então hoje a gente também vai falar sobre masturbação e autoprazer, feminino, masculino, enfim, papo aí pra render. isso mesmo. Já que estamos começando uma live nova, só fala pra galera um pouquinho quem é você, qual é o seu trabalho, qual é o seu direcionamento, pra galera já saber por onde está entrando. Eu vou resumir bem, convido para quem quiser conhecer mais do meu trabalho, entrar no meu perfil, que tem muita informação lá. Mas basicamente eu trabalho como terapeuta corporal e a minha principal formação é como educadora sexual somática. Então, o propósito do meu trabalho é a ajudar as pessoas a descobrirem uma forma consciente de viver a sexualidade, né? Então tem muito a ver com essa união entre consciência e sexualidade. Basicamente isso. E eu fiz um curso de 4 dias, né? Na verdade, durou um mês, com bastante conteúdo, muitas coisas práticas também. Não sei nem por onde começar, mais ou menos. É porque eu fiz um videozinho pra Jaya, eu ia fazer de 1 minutinho, acabei me empolgando, né? Falei uns 6 minutos aí. Aham. Maravilhoso o seu relato, inclusive, assim, fiquei bem feliz. Porque a gente, quando fala, né, de Tantra, da sexualidade, e aí no seu curso foi tão delicado, né? Porque a gente foi, na verdade, dar foco pra nossa genitália lá no último dia, entendeu? Porque não é Sim, só isso, né? Não é só esse lugar técnico do ai, vou masturbar, ou ai, vou sentir prazer, eu tô fazendo pra isso. Tipo, é outro campo, assim, que você precisa estar atento, sabe? Você precisa se abrir pro. E tem uma pergunta que você fez no primeiro dia que ficou na minha cabeça, eu achei fantástico, né? Porque todo mundo ficou em silêncio. Você falou assim: quais de vocês aqui tiram uma horinha da semana pra estar consigo? Pra estar só você e você mesmo, pra você se dar carinho, pra você se dar amor, pra você se cuidar, pra você botar aquela roupa delícia, se perfumar, fazer o que você quiser, né? Chorar, se abraçar, tirar um tempo pra si, né? A gente fala muito aham. dessa rotina louca que a gente vive e de tirar tempo pra gente, mas às vezes tirar tempo pra gente é só assistir televisão, assistir uma série, né? Então, às vezes, fica meio deturpada essa coisa de vou tirar um tempo pra mim, né? Às vezes a gente Uhum, não faz nada, que é maravilhoso, mas também tirar um tempo pra fazer algo para si, né? Às vezes a gente uhum. tá um do outro em função do trabalho, em função da carreira, em função de limpar a casa, são várias funções que a gente vai botando, né? Sim, e isso resume bem o tema dessa live, assim, né, que é masturbação e autoprazer, porque para a maioria das pessoas, o autoprazer, ele se resume à masturbação.
né? E aí é muito interessante a gente entender o que é a masturbação. Né? A própria, eu sempre digo, a origem da palavra vem do latim, significa poluir com a mão. Então, Ó, né? toda a cultura judaico-cristã no qual a gente cresceu e inevitavelmente temos as nossas raízes, então temos os nossos conceitos, a percepção que a gente tem do corpo, não tem como não vir daí, do corpo, da sexualidade. Isso influencia diretamente a forma como a gente vivencia o nosso prazer, né? Então, para a maioria das pessoas, a masturbação ela é realmente aquele foco no genital, muitas vezes para aliviar uma tensão sexual, a pessoa não sabe o que fazer com aquela energia, né? Ela vai se masturba para poder aliviar. E o auto, para muitas pessoas, quando a gente fala de auto prazer, as pessoas nem entendem o que é. Né? Esses dias, inclusive, quando eu divulguei o meu último curso, eu mandei um e-mail marketing e aí uma pessoa me respondeu, assim, eu acho hilário, sabe? Eu não fico bolada com essas coisas, eu acho hilário. Ela respondeu assim, peraí, você tá querendo me cobrar pra me ensinar a masturbar? O que você respondeu? Eu acho que eu respondi uma coisa assim, olha, se para você autoprazer se resume a masturbação, eu te convido a fazer o curso, porque você vai conhecer muito mais do que isso. Pois é, a gente tá rindo aqui porque é engraçado, mas também não é, né? Porque também tem um lugar. Essa pergunta diz muito sobre o reflexo da nossa sociedade, né? Porque eu vi que o Tantra é muito mais do que só você sentir prazer. Também é o prazer que você sente no dia a dia, o prazer que você sente em viver, o prazer que você sente em acordar, levantar da cama e realizar as ações do seu dia. Como tudo isso, esses pequenos prazeres do dia a dia, se a gente não está alimentando eles da melhor forma, né, se sensibilizando, né, usando o nosso toque, eu acho que acaba que afeta diretamente a nossa sexualidade, né? Totalmente. A sexualidade, na verdade, ela é acessar esse prazer de estar no nosso corpo. São todas as formas nos quais, todas as formas através das quais a gente sente esse gozo de viver através do nosso corpo, né? Então, para muitas pessoas também a sexualidade se resume, para a maioria das pessoas a sexualidade se resume ao ato sexual, ao sexo em si. E o sexo em si também se resume muito à penetração, né? Então, a gente vive numa cultura machista, falocentrista. A penetração, ela é o prato principal, né? Tanto que a gente fala preliminar para tudo o que antecede a masturbação. E por que isso é machista? Porque não é exatamente o tema dessa live, mas eu acho que é interessante mencionar. É mais do que comprovado que para a grande maioria das mulheres, a penetração não é o prato principal. Não é o que vai realmente dar mais prazer, fazer a mulher gozar. Poucas mulheres gozam com a penetração. E essa cultura machista, falocentrista, ela é tão arraigada na gente que não é só para os homens que a penetração fica o prato principal, porque realmente para o homem, para o prazer masculino, a penetração ela é realmente o que mais vai dar prazer. Não para o prazer feminino, mas mesmo não sendo o que mais vai dar prazer para o corpo feminino, para a mulher, ainda assim, muitas mulheres elas têm essa pressão de ter que gostar da penetração ou de cobrar que o parceiro tenha uma ereção para provar que gosta dela. Então, a cultura machista ela se apresenta muito bem na cama. Ela é muito bem representada na forma como a gente vivencia o sexo, a sexualidade. Aí Sim. quando a gente começa a falar de expandir o sexo e a sexualidade para além desses padrões, para além dessas noções, literalmente as pessoas nem sabem o que fazer. Como fazer? Mas como assim? Como assim que eu posso sentir prazer no meu corpo inteiro? Como assim que sexualidade pode ser além de sexo? Como assim que autoprazer pode ir além de masturbação?
são coisas que a gente nunca aprendeu, são coisas que a gente nunca parou para refletir. Ninguém nunca nos ensinou a sentir o nosso corpo. A gente nunca teve uma aula de educação sexual. Eu até desafio aqui alguém a falar. Engraçado, sumiu os comentários para mim. Eu tinha sumido, tinha sumido. Aí, eu vou ativar de novo. Eu que posso tirando, vou botando. Tá. Ai, Eu desafio aqui. Eu desafio as pessoas que estão me assistindo a me falarem se alguém aqui já teve uma aula de educação sexual que te ensinava alguma coisa sobre o seu corpo, alguma coisa diferente do que prevenção de DST e gravidez indesejada. Que te ensinasse alguma coisa sobre o seu auto prazer, sobre o seu próprio prazer. Né? A gente não aprende essas coisas. E aí as pessoas acham que a gente tem como ter um bom sexo, uma boa atividade sexual, sem conhecer o nosso próprio corpo. A gente acha que quando a gente estiver numa relação, aí essa relação, o outro vai me ajudar a conhecer sobre mim mesma. Só que peraí, tem um passo anterior. Você tem que conhecer o seu corpo primeiro para estar numa relação com o outro, porque senão você vai ficar sempre dependente. Né? Então, prazer é a autonomia de vida. Autoprazer é você descobrir formas de sentir e de conectar com o seu corpo que você se sinta satisfeito, que você sinta realmente esse gozo de viver. E a gente precisa de treinamento. As pessoas acham que, tá, eu nunca aprendi sobre isso e de repente, de um dia para o outro, eu vou começar a sentir. Não é tão simples assim. Primeiro que tem um tanto de crença que nos limitam, que nos condicionam a ver o nosso corpo de uma forma limitada, a pensar no prazer sexual, até que por mais que a gente tenha já passado pela revolução sexual e de repente pensamos, ah, não tenho mais essas crenças sobre sexo. Será mesmo? Será mesmo? Um do feedback que eu recebi, inclusive do João há pouco tempo, ele falou, ele é ator também, né? Uma pessoa assim que, poxa, tem liberdade com o próprio corpo, minimamente, já se experimentou de muitas formas, né? Não é uma pessoa totalmente quadradona. Sim. Ele falou, eu não me dei conta o quanto que eu tinha limitações em relação ao meu corpo, em relação ao meu prazer. É muito incrível isso, porque por mais que a gente ache que já está liberto de crença, é muito arraigado, assim. Muito, né? Cara. O trabalho não para, né? Um trabalho de formiguinha. Eu e o João, a gente é amigo, né? De super amigo. Então a gente pode conversar, né? Trocar experiência. E ele também traz feedback. E te ouvindo, por exemplo, ouvir você hoje, depois do curso que eu fiz com você, é um outro entendimento, por exemplo. Eu sinto, né? Do que eu tive da primeira live que a gente fez. Sei. Que era é muita. E aí você falou, é um pedaço, é um caminho de cada vez, né? Primeiro entender, saber por onde está começando a pisar, para começar a se aprofundar, e aí estudar, e aí usar na prática. E aí as coisas vão começando a se assimilar de uma outra forma. Você vai começando a observar quais crenças que você tem também, sabe? O que você reproduz nas suas relações com o outro, na sua relação com você mesma, né? Sim, com certeza, porque, por exemplo, a gente fala de machismo, mas a gente não percebe o quanto que eu sou machista. E o quanto que eu produzo padrões de machismo. Assim como também eu não percebo o quanto eu reproduzo padrões de limitação sobre a sexualidade, de condenação da sexualidade ou de mecanização do sexo e da sexualidade. Às vezes a gente não percebe o quanto que a gente está reproduzindo esses padrões. E aí é só quando a gente tem consciência e contato com uma outra coisa que já... Opa, peraí. Não é que muito mais é possível, né? Sim, muito, muito. Nossa, são muitas crenças, né, que a gente traz. Eu até já quero, na verdade, eu queria fazer uma pergunta aqui de uma das pessoas que me mandaram perguntas, que eu acho que tem a ver com o que você está falando, mas só para o Rodrigo Santos, ponto 1, ele perguntou assim: você acha que a masturbação serve para a pessoa se conhecer melhor? Acho que você acabou de responder essa pergunta dele, né? Que não é só a masturbação, né? Sim, então, essa é a questão. Se a masturbação para você significa estímulo focado no genital
e você sempre faz a mesma coisa, na verdade você está condicionando o seu corpo. Porque a gente tem algo que é a neuroplasticidade. Então, o nosso cérebro, ele é plástico. Ele tem a capacidade de criar, por exemplo, novas terminações nervosas quando você começa a explorar partes do seu corpo que você normalmente não toca. E se você sempre toca da mesma forma, é como que o seu cérebro ele vicia naquele estímulo específico. E aí eu gosto de comparar esse vício a você pegar um caminho, sempre o mesmo caminho para ir a um determinado lugar. Você sempre pega o mesmo caminho. Depois de um certo tempo, você não observa mais o que está acontecendo ao seu redor. É como perde a graça aquele caminho. Você nem percebe que tem uma nova construção, você nem percebe, você para até de perceber que os carros são diferentes, você para de perceber, porque o seu cérebro já está tão viciado, tão acostumado naquele caminho, que ele entende que ele não tem que ativar neurônios para fazer aquele caminho. Então ele vai no mecânico, ele vai no automático, você vai até pensando em outra coisa, você usa o seu cérebro para outras coisas. A masturbação, ela é a mesma coisa. Se você sempre faz do mesmo jeito, você vai reforçando aquela via, aquele caminho, e aí aquilo começa a ficar mecânico. Você para de ter um tanto de sensação, você para de observar as coisas. Só que o cérebro vicia naquele nível de dopamina, porque tem uma liberação de dopamina. E aqui tem um detalhe importante, que é outro tema, né, que a gente se propôs a falar, que é sobre a pornografia. Eu ia entrar nela, tava só esperando você fechar. Quando isso é feito com pornografia, associado à pornografia, aí você tem efeitos ainda mais intensos, porque a liberação de dopamina ela é ainda mais intensa. E o grande dano da pornografia é que ela te desconecta do teu corpo, ela te desconecta do que você está sentindo. Porque você fica totalmente vidrado na imagem. E aquela imagem, por si só, ela já começa a liberar dopamina sem que você faça nada. Então, a masturbação, a pornografia, ela é um dos principais causas de disfunção sexual. Muitos homens não têm ereção ou têm ejaculação retardada ou precoce por conta da pornografia. E, inclusive, hoje em dia, as pesquisas científicas comprovam que o uso de pornografia é a causa também de disfunção social, não só sexual, mas social. As pessoas ficam com dificuldade de se relacionar, porque o cérebro vicia nessas altas taxas de dopamina. E aí, quando a pessoa está num relacionamento real, fica sem graça. Olha como é que é. Eu ia te perguntar exatamente sobre isso, né? As consequências que tem você tá ali desde jovem, né? Porque você acaba trazendo isso dos seus pais, traz isso, né? As crianças vão vendo. É muita coisa geracional, né? Você vai sempre trazendo essa coisa da pornografia, assim. E aí, queria saber exatamente isso, né? Quais são as consequências pro masculino, né? Pro sagrado masculino, pro feminino e pra relação de ambos, né? Quando, sim, heterossexual ou também não. Como é que é essa relação, assim, sabe? Quais são as consequências reais, assim? Porque dá pra gente fazer muito paralelo com várias questões, várias. Como é que é o nome, gente? Crenças que a gente tem, né? Que também a gente já entra no machismo ali, né? Porque a maioria também de pornografia é sempre o homem, né, numa posição de poder, a mulher numa posição de submissão. E Sim, aí? a pornografia, ela é um retrato da nossa mentalidade, a mentalidade da nossa sexualidade. Porque é aquilo que as pessoas querem ver, aquilo que as pessoas desejam, são os fetiches, aquilo que as pessoas imaginam e que muitas vezes elas não podem vivenciar, aí a pornografia vai demonstrar. Então, são as cenas que realmente passam pelo imaginário das pessoas. Aí a gente vê como é realmente altamente condicionado. A gente precisa reformular toda a nossa visão do que é sexo, do que é sexualidade, do que é prazer, sabe? A gente precisa realmente começar do básico, né? Por isso que eu trabalho muito com esse nível de visão de mundo, visão sobre o que é o prazer para você, o que te excita, sabe? Qual que é a sua visão de corpo, qual que é a sua visão de sexualidade, o que que
Para você, o prazer serve ao quê? Qual que é o propósito de sentir prazer? É importante a gente entender isso, como que o prazer consciente, ele pode servir à vida. Como assim servir à vida? Servir para que você tenha mais vitalidade, mais saúde, mais autoestima, mais confiança. Só que isso é quando o prazer ele é vivenciado de uma forma consciente. Se ele é vivenciado de uma forma condicionada, mecanizada, daí ele vai só reforçar os danos. E a pornografia, ela é um mecanismo para reforçar ainda mais esses danos, essas perversões que a gente vive na sexualidade. Eu tenho uma live salva que eu ofereci com a minha professora da educação sexual somática, que é a Paula Fernanda, uma super terapeuta, uma referência para mim. Essa live está salva no meu canal do YouTube. Quem quiser ver só sobre esse tema. Porque o criador da educação sexual somática, que é o Joseph Kramer, ele é PhD em pornografia. Ele estudou muito profundamente os efeitos da pornografia na sexualidade humana. Uhum. E a pesquisa dele chegou à seguinte conclusão. O principal, os danos da pornografia acontecem porque a pessoa se desconecta do teu corpo. Ela para de sentir o que ela está sentindo, ela fica vidrada lá. Aí os hormônios todos estão atuando e ela nem está percebendo o que está acontecendo com o corpo dela. Se ela volta a atenção para o corpo dela, começa a perceber o que está acontecendo, ao invés de ficar totalmente vidrado, ela atenua esses danos. Então, tem formas de assistir pornografia que podem não ser danosas. Uhum. E isso precisa ser aprendido, tá? A postura que você fica influencia. O tipo de pornografia não influencia tanto, mas o como você assiste influencia muito. Olha só, gente, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Isso aí é novo, hein? É novo. São pesquisas muito recentes que o Joseph Kramer fez aí com toda a equipe de pesquisadores mesmo que estudam sobre isso, porque na verdade todos esses estudos da pornografia são muito recentes. Porque até, sei lá, 15, 20 anos atrás, não sei exatamente, mas não mais do que 20 anos, com certeza, para você assistir um filme pornográfico, você ia ter que entrar naquela salinha preta da, da loja de videocassete, passar mó vergonha, pegar, levar para casa, aí você ia assistir uma hora de vídeo, de fita cassete, ia ter um romance, no final das contas você ia assistir uns 10 minutos de sexo. Hoje em dia, a um clique, você assiste uma cena sexual intensa, pesada, a um clique. É, a internet realmente é uma coisa muito doida, né? Você consegue encontrar tudo a todo momento num clique, cara. Pois é, então essa compreensão de como isso afeta o nosso cérebro é muito recente. Quem quiser saber mais sobre isso, assiste a live, mas a dica que eu posso deixar, porque assim, foi uma live inteira só sobre isso, né? Então eu não consigo aprofundar tanto quanto eu aprofundei lá. Ah, Mas é um tema que tem tudo a ver com o que a gente está falando agora, né? Porque realmente, para muitas pessoas, alto prazer se resume à masturbação e a masturbação acontece mediante o uso de pornografia. Então é importante vocês entenderem o seguinte: se querem assistir pornografia, olha. Quando você realmente desenvolve consciência somática, consciência do seu corpo, consciência de todas as possibilidades de prazer, você vai ver que você vai ficar cada vez menos dependente da pornografia. Isso eu te garanto. Isso eu te garanto. Porque quando você vai desenvolvendo consciência do seu corpo, consciência das diversas formas que você pode sentir prazer, para além do genital, a pornografia ela vai ficando menos interessante. Mas se você ainda tem essa gana de assistir pornografia, assista. A dica que eu vou dar aqui, que é o mais importante. 2 dicas. Assista em pé. Em pé. Nem pé. sentado, deitado. Em pé. Porque você estar de pé, isso vai te obrigar a estar mais consciente e presente no seu corpo. Você não Olha, vai ter uma postura totalmente relaxadão de submissão. Porque essa atitude, ela muda a sua consciência corporal. Você estar de pé, isso já muda a sua consciência corporal. Isso já muda a relação que você tem com aquela imagem. Como que aquela imagem afeta o seu cérebro.
Uhum. Então, essa é a primeira dica. A segunda dica, não assista o tempo inteiro. Assista um pouco e fecha os seus olhos. Começa a perceber, sinta o que é que está acontecendo no seu corpo, quais são os efeitos daquela cena, o que você sente, respira um pouco ali com os olhos fechados. No curso de alto prazer que eu dou, a gente trabalha muito com consciência de respiração, né? Porque Muito. a respiração, você pode ter um orgasmo ou sensações orgásmicas altamente prazerosas sem nem se tocar ou receber um toque, só respirando, né? Isso é uma realidade. A gente mobiliza muita energia, muito prazer através do oxigênio. O oxigênio é uma super droga que a gente tem disponível aí, que pode alterar a nossa consciência, levar a gente para estados muito mais intensos de sensação. Uhum. Amplifica muito as nossas sensações, Que né? importante dado, né? Porque abre a nossa mente também. Para eles, possibilidades que às vezes a gente nem para pensar. Imagina que a gente respirando vai chegar nas sensações orgásticas, vai chegar no orgasmo. Tem que ir respirando, gente. Olha que delícia. O prazer tá aí à nossa disposição, né? É só a gente ter cada vez mais consciência. E eu fico pensando também, por exemplo, né? Se a gente tivesse educação sexual nas escolas, que é um super tabu, né? A galera falando sobre isso, parará, parará, mas acho que se a gente tivesse pelo menos essa consciência corporal, né? Enfim, tudo isso, todos esses pormenores, né, que são importantes para nossa construção, para o nosso amadurecimento. Por exemplo, muitos meninos também não teria menos essa coisa com a pornografia, a gente teria muito menos essa cultura e também tiraria esse lugar, né, essa pressão da menina. Porque aí as pessoas adolescentes vão lá, transam, aí o menino fica com aquela ideia de que o sexo tem que ser aquela coisa da mulher gritando, sabe, aquela coisa do super animal, e se não for é porque a menina não sabe transar, é porque não sei o quê. E aí vem todo esse jogo de poder, né? E a menina no lugar também Super. cair de querer dar prazer para o homem, que se sente inferior, se sente menos. Então, você vê como reflete, vai refletindo, né, na nossa construção. Eu acho que a adolescência é um lugar muito delicado. A infância e a adolescência. Qualquer parte da nossa vida é delicada, mas eu acho que é um momento que a Sim. gente está realmente construindo, né? Assim, começando a edificar, assim. Na criança a gente está ali para base, mas é na adolescência quando começa a prática mesmo, sabe? Que é onde na Com, prática é qual caminho você vai seguir real, sabe? Tipo, com certeza. É um momento decisivo mesmo, é onde a gente constrói muito da nossa identidade sexual, né? Da nossa identidade, na verdade. E todo esse jogo ali de se afirmar, de se sentir pertencente, né? Então, se os meninos todos fazem uma determinada coisa, e se você é menino, você vai se afirmar fazendo aquilo. E se você é menina, você vai seguir os padrões do que é ser menina, né? E é, assim a gente vai construindo essa mentalidade doentia, porque são padrões doentios. E como é que a gente faz para sair disso? Como é que a gente faz para vivenciar alguma coisa diferente, né? Assim, exige muita coragem. Exige muita coragem e você vê, enfim, os níveis de taxas de depressão, até de suicídio, de uso de remédios taxa preta por adolescentes, sabe? É uma coisa absurda, assim. Isso realmente comprova que os padrões que a gente vive na nossa sociedade, eles não são saudáveis, né? eles não tão legais. Porque realmente, a gente, quando é adolescente, eu me lembro, na minha cabeça, com 14 anos, por mais que eu soubesse da escola, soubesse do que poderia acontecer, você não tem noção das coisas da vida, assim, sabe? Você não tem noção. Ah, você fala, você sabe que se você atravessar a rua assim, olhar pro lado, você pode ser atropelado. Mas uma coisa boba, né? Mas adolescente você não vai parar a pensar nisso. Quando você começa a beber, começa a experimentar bebida, pô, é divertido, é legal. Eu também comecei a beber com 13, 14 anos, parará. Mas depois de um tempo você fala assim, nossa, gente, podia ter. Aquela situação ali podia ter me levado para um lugar não muito legal, sabe? Você não tem essa consciência adolescente. Você não consegue ter essa consciência. Você quer viver, você quer, pô, fazer o que todo mundo tá fazendo, todo mundo quer fazer o que todo mundo tá fazendo. E a gente acaba super se apegando a padrões, né? A gente não tem essa educação em casa, porque às vezes também nossos pais não tiveram também esse pensamento, porque os pais dele também não tiveram, enfim, Sim, coisas. A gente vai acabando levando, assim, para nosso dia a dia, né? Para nossa vida.
Isso é foda. Só deixa eu vi uma pergunta aqui que não tem nada a ver com a nossa live, mas que eu vou direcionar. O Bernardo, ele falou: se eu comer um traveco, eu vou ser gay? Bom, eu não sou a pessoa para falar sobre isso, já que você usou termos aí muito fortes, né? Mas aqui no meu Instagram, a Gabriela Lohan, que é uma mulher trans, ela é uma grande amiga, fez faculdade comigo. Ela tem um Instagram que é maravilhoso, traz muito conteúdo. Ela ficou no meu Instagram durante um mês, todas as terças-feiras. Falou sobre várias questões, como exatamente, né? Como se dirigir ao travesti, traveco, que é um nome, uma palavra super estigmatizada, né? Mas enfim, ela assim, é um poço de conteúdo, de muito amor, de muita sabedoria. Então, quem tiver dúvidas, quem quiser saber, quem quiser dar de frente aí com seus preconceitos e quiser fazer uma transformação verdadeira, né? Eu acho que pode ser bem legal a gente começar a consumir conteúdos, né? De pessoas que a gente admira, de mulheres trans, de mulheres negras, de homens negros, sabe? Enfim, só deixar um recado porque eu vi, eu achei importante falar. A própria limitação, assim, da noção de gênero, né? Assim, É, na pinta é homem, nasceu com perereca é mulher e pronto, né? Assim, isso já cria uma limitação imensa na vivência da sexualidade, porque cada um tem uma expressão sexual única. Isso é algo que eu aprendi dentro da educação sexual, que a nossa expressão sexual, ela é uma identidade. A gente tem uma identidade sexual que é igual à nossa identidade mesmo. Cada um tem uma. Não tem duas iguais. Quanto mais você descobrir do seu ser autêntico, da sua expressão sexual autêntica, você vai entender que é única para cada um. É única. E a gente fica aí tentando seguir padrãozinho, seguindo duas caixinhas só, que é ser homem, ser mulher. E ser homem significa fazer isso e fazer aquilo. E aí, dentro das orientações sexuais também, a gente limita pra caramba. Ou você é hétero, e aí você é normal, você é normatizado. Ou você é homo, e aí você já é meio esquisito. Ou você é bi, que é uma coisa in between ali, no entre. Sendo que, imagina, se cada um tem uma identidade sexual única, por que que a gente tem que estigmatizar, colocar esses exato. nomes? Botar em caixinha, tudo tem que botar em caixinha, né? Nossa, eu tô meio de saco cheio disso. Tudo você bota em caixinha, tudo a gente bota em caixinha. Eu acho chato, sabe? Acho chato. Às vezes é necessário porque a gente já tá tanto dentro de caixinhas que é importante também a gente criar caixinhas que possam, né, criar diálogos com aquelas outras caixinhas ali. Mas, enfim, vamos continuar falando aqui do nosso papo, que eu, assim, eu acho que você faz vários cursos ao longo, né? Você tem contato com várias mulheres, vários homens, várias histórias, vários feedbacks. Eu queria muito saber, assim, quais são as maiores dúvidas, né, que você recebe das mulheres em relação à masturbação, em relação ao prazer. No nosso curso, a gente teve, várias pessoas deram vários feedbacks, né? Eu também dei vários feedbacks, enfim, foi um lugar de muita partilha, né? Eu achei muito importante, assim. Sim, então, em relação às mulheres, eu acho que a principal questão que vem, assim, que eu não sei se é exatamente dúvida, mas a principal questão que surge é a dificuldade de aceitar o próprio corpo. A não aceitação do próprio corpo, questões muito relacionadas à autoestima, baixa estima, no caso, né? E questão de dependência. Muitas mulheres trazem essa questão assim de realmente precisar de um outro para se sentir plena, para se satisfazer, para ser feliz, para se encontrar, para se realizar, né? Porque é interessante que a sexualidade feminina é muito difícil para a mulher desvincular a sexualidade da questão afetiva, da questão do amor romântico, da busca do amor romântico, que é muito forte para a gente, né? Então, às vezes, até para a mulher vivenciar o prazer de forma desvinculada, de forma solitária, de forma única, plena em si mesmo, é muito difícil, né? E dentro tem uma questão. Eu acho que, inclusive, essa foi uma pergunta que alguém trouxe. Que você me falou que alguém trouxe. Por que que as mulheres se masturbam menos, os homens masturbam mais? Alguma coisa É, assim. teve um cara, vou aproveitar, então vou deixar, porque teve um cara, o Wilson 30, ele falou assim: por que que as mulheres tratam com mais tabu do que os homens em relação à masturbação, né? Porque eles trazem a masturbação com menos tabu. É.
Então, eu vejo que essa questão tem uma questão de cunho biológico, é importante dizer, porque biologicamente o corpo feminino ele não produz tanta testosterona quanto o corpo masculino. Pelo menos não dentro dos padrões. Aí vamos falar, entrar, claro que tem todas as variações, mas assim, de um modo geral, podemos generalizar assim, né? Fazendo uma generalização. E a testosterona é um hormônio muito responsável pela libido. Então, os homens produzindo mais testosterona, eles têm essa maior tendência de ter naturalmente mais libido. A mulher, quanto mais ela se estimular, a mulher aqui, o corpo feminino, né? Quanto mais ele se estimular, receber estimular, aí que ele vai produzir mais testosterona. Tá? Porque uma das coisas que mais produz testosterona é o orgasmo. E aí, o Uhum. que que acontece? Além dessa questão biológica, é claro que tem uma questão cultural muito forte. Nós, as meninas, aprendemos desde muito novinha, fecha as pernas. Você não coloca sua mão aí, toma cuidado, né? Não fica se mostrando. Enfim, isso é um tabu. A gente cresceu assim, É. sabe? Eu acho que até hoje é difícil os pais darem a liberdade para a menina se tocar, para a menina descobrir o próprio corpo, enquanto que os meninos são muito mais incentivados a isso. Aham. Tem outra questão também que é anatômica. O nosso genital, ele é todo interno, ele é todo para dentro, né? Uma das coisas que a gente estuda no curso é exatamente a compreensão dessa anatomia do prazer feminino, porque a gente tem inclusive muitas partes erógenas dentro do nosso genital, na parte interna que a gente não vê. A gente tem tecido erétil, igual os homens, que se entumece, que se enche de sangue quando a gente está excitado, que é importante ter tempo para ser estimulado, para que a gente realmente chegue num potencial maior de prazer. E a gente não vê, é tudo para dentro. Enquanto que do genital masculino, a anatomia é toda para fora. Então ele tem muito mais contato, ele vê, ele pega, né? Sim, É mais perceptível ali. sim. Então, eu acho que é isso, assim. É, eu ia até falar uma coisa, mas eu me distraí. É tanto comentário aqui, que eu fico meio confusa. Se você quiser tirar os comentários. Vou tirar um pouquinho os comentários. Vou tirar aqui, vou desativar um pouquinho os comentários. O que eu ia falar, gente? Esqueci completamente. Entra super numa deixa que você deu. Caraca, meu, esqueci completamente. E agora? Ela que dá chabu na cabeça total, assim. Ai, gente, alguma coisa que eu ia falar da masturbação. Se todas as mulheres, né, tipo. Nossa, eu não vou conseguir lembrar agora, menina. Traz uma outra pergunta e aí de repente volta. De repente volta, né? Vou trazer umas perguntas aqui, ó. Do Muitos Vega. Ele perguntou assim: por que os homens podem sentir prazer na próstata? Como assim, meu Deus? Então, aí temos que estudar um pouco mais também da anatomia, né? É. A próstata, ela é um tecido erétil. Então, a próstata, ela é tão sensível quanto a cabeça do seu pênis, as partes do pênis que entumecem de sangue, né? Então, o porquê que Deus foi colocar um ponto tão sensível lá no cu de vocês, converse com o Papai do Céu, porque eu não sei explicar o Lidem porquê. com isso, gente. Vamos parar com essa palhaçada aí dessa. Lidem com esse fato, porque de fato é uma área erógena, é uma das partes mais sensíveis e fonte de maior prazer tá lá no cozinho de vocês, sim. Sim. Isso é inquestionável, entendeu? Agora, o porquê que Deus fez isso, bate um lero lá com ele, pergunta, porque eu não sei responder. Fala sobre isso, que é uma outra crença limitante que a gente pode tirar em cima disso aí, que é essa crença, né, do que o homem, né, o homem hétero, que é o homem, né, porque a gente sempre vê nessa visão, né, sempre eurocêntrica do branco, do homem, né, heterossexual. Então, sempre quando as pessoas botam num lugar, né, de social, assim, num lugar comum, é sempre através desse ponto de vista, né, do homem branco hétero. E aí, Sim. essa coisa, né, de que o homem hétero não pode descobrir essas zonas eróticas do
cu, porque senão isso é coisa de gay, isso é coisa de viado, isso é coisa de... Gente, balela, tá? Isso aí é balela total. Que pena que vocês estão perdendo aí em grande de um prazer. Pena. Eu só lamento. Eu Eu só... só lamento os homens, porque realmente, assim, é uma descoberta muito importante. E eu falo e ensino sobre isso, porque não é algo tão simples como, simplesmente vou abrir e dar o cu, falando assim abertamente, não é assim, porque existe uma coisa que é importante de ser entendida, que nós temos um esfíncter interno, o nosso ânus ele tem dois esfíncteres, ele tem o esfíncter externo e ele tem o esfíncter interno. O esfíncter interno, ele é tecido liso, ele é regido pelo seu sistema nervoso autônomo. Você não consegue controlar a abertura e a contração desse esfíncter. O de fora você consegue. Se eu falar aí agora, vamos lá, vai, vamos junto. Contrai o ânus, solta o ânus. Contrai o ânus, solta o ânus. Inclusive, há uma respiração anal que é muito legal de fazer para a gente começar a criar consciência desse esfíncter, porque é muito importante. Toda a nossa região pélvica ela está conectada. As terminações nervosas é uma rede neural que conecta toda a região, toda a musculatura está conectada. Quando você trava, por exemplo, o ânus, você também está travando outras partes do seu genital, da tua pelve. E isso significa limitar o fluxo de prazer, né? Criar consciência corporal, aumentar o prazer. Para aumentar o prazer, você precisa criar consciência corporal. Criar consciência corporal vai significar você ir exatamente naqueles lugares que você nunca sentiu, que você não tocou, porque é tabu, porque é sujo. E vamos combinar que o ânus é a principal, né? Então vamos lá comigo. Você vai inspirar pela boca, fazendo sonzinho assim, contraindo o ânus. Expira, solta. Contrai, inspira. Expira, solta. Faz isso algumas vezes. Pronto. Pode fazer isso todo dia. Vê que só a circulação de oxigênio já dá um baratinho, né? Então, a gente está criando consciência somática, percebendo, desenvolvendo a consciência do nosso corpo, ao mesmo tempo que a gente vai ativando mais prazer, ativando mais oxigênio. É por aí que vai a educação sexual somática. O trabalho de conscientização da sua sexualidade a partir da conscientização do seu corpo. Voltando à questão do ânus, então, essa coisa que a gente estava contraindo, soltando, é o seu esfíncter externo. O teu esfíncter interno, você não consegue fazer isso. Você não consegue controlar. Ele é autônomo. Então, o que isso significa? Se você não está relaxado, ele vai estar travado. Se você está tenso, se você está preocupado, se você está ansioso, se você está nervoso, o seu esfíncter anal interno ele vai estar travado. Ou seja, não vai entrar nada ali. Se você tentar introduzir alguma coisa, você vai sentir dor. Tá? Então, estímulo anal não significa coito anal. Abrir-se para receber, para ter contato com o seu ânus, para receber um estímulo anal, não significa que você tem que introduzir alguma coisa no seu ânus. Aliás, eu aconselho a você não fazer isso, porque vai doer e vai traumatizar. Mas isso não significa que você não pode tocar ali. Por que não pode tocar ali? Porque é sujo. Lava. Né? Não, mas sai fezes. Faz parte de você, né, gente? Seu corpo. Faz parte de você. Assim, temos que lidar com isso. A gente lida tão mal com as nossas fezes que a gente faz cocô na água e dá uma descarga. E foda-se. Literalmente. A gente não lida com a merda que a gente produz. Né? Para mim, o banheiro, ele é um símbolo. Ele é um símbolo da insanidade mental da nossa sociedade. A gente caga na água, que é a fonte da vida, aperta uma descarga e não quer lidar com a bosta. E ainda acha ruim de ter cu. E ainda acha ruim da próstata estar no cu.
Ainda acha ruim dos outros darem o cu. Aí você fala assim, aí não dá, desiste dessa humanidade. Dever, as pessoas não satisfeitas com o seu cu, só vai tomar conta do cu alheio. Aí é foda. Tomar conta do cu alheia, tipo isso. Lembrei o que eu queria falar, menina. Lembrei o que eu queria falar. Sabia que ia... Né? Que tem, a gente tem lá dentro. Você falou no seu curso também, que eu lembrei agora que você falou na resposta anterior, que eu tinha esquecido, das terminações, né? Que para a mulher chegar no orgasmo, ela precisa de muito mais sangue bombeando, né? Sim. 10 vezes mais do que o homem. E aí a gente entra também nesse assunto que tem muito, né? Que às vezes o homem vai lá, goza, vira pro lado e tchau. Porque, tipo, já gozei, tá tudo certo. Ela também sentiu prazer, tá tudo legal aí. Nem perguntou se a mulher sentiu prazer, se não sentiu prazer, acha que sentiu. Sempre aquela coisa, né? Que acontece num geral, assim, da sociedade. Obviamente, não é assim com todo mundo, mas temos um padrão aí social. Né? Então, acho importante também falar sobre isso. Você falar um pouco sobre isso, sabe? Tá. Quando, né? Então, a questão é que, assim, veja bem, a sexualidade masculina ela é o oposto da sexualidade feminina. A partir de uma compreensão de que a energia feminina ela é complementar à energia masculina, aquilo que vai funcionar para a sexualidade masculina é o oposto da sexualidade feminina. Então, a nossa anatomia, a nossa neurofisiologia do prazer, ela funciona literalmente de maneiras opostas. Então, como você falou, e é algo que eu explico em pormenores no curso, para que a mulher tenha todo o seu tecido erétil entumecido, ou seja, todas as partes do seu genital que são tecidos sensíveis, que se preenchem de sangue com o estímulo, para que todos eles estejam entumecidos, a gente precisa de mais ou menos 500 ml de sangue. Enquanto que o genital masculino, a gente precisa de mais ou menos 50 ml de sangue. Ou seja, a gente precisa de 10 vezes mais sangue no genital feminino. Isso demanda 10 vezes mais tempo, né? O orgasmo feminino, quando a mulher tem um orgasmo, ela também não tem uma queda brusca da ocitocina, como acontece no orgasmo ejaculatório, quando o homem ejacula. Porque homens, saibam disso. Vocês podem ter muitos tipos de orgasmo. O orgasmo ejaculatório é um tipo. Tem muitas outras possibilidades de orgasmo, de prazer no teu corpo, sem que você vá para a ejaculação. Porque com a ejaculação você está eliminando energia, muita energia, né? Assim, os caminhos de sexualidade sagradas, o tantra, o taoísmo, eles até conseguem mais ou menos contabilizar isso, quantificar. Biologicamente, diz que a energia bioquímica que o seu corpo gasta para produzir uma gota de sêmen é a energia que ele gasta para produzir 10 gotas de sangue. Tá? Então, literalmente, se você ejacula todo dia, ou mesmo que não todo dia, mas com uma frequência aí semanal e tal, você está literalmente se esvaziando, você está se matando. Você está se esvaziando de energia vital. Enquanto que a visão do taoísmo, do tantra, é que você possa se estimular e manter essa energia circulando no teu corpo. Isso vai te gerar mais saúde, mais vitalidade, mais bem-estar, tudo isso, né? O orgasmo masculino, quando ele acontece com a ejaculação, então, o homem tem também, além dessa perda de energia, uma queda brusca da ocitocina. A ocitocina é esse hormônio responsável, é o hormônio da liga. É o hormônio da conexão, do senso de pertencimento, é o hormônio que foi desenvolvido pelos mamíferos. Então, essa coisa da cria, desse senso de pertencimento, isso só acontece porque tem ocitocina. Eles já fizeram testes, por exemplo, cortaram a ocitocina de fêmeas, de mães mamíferas. Elas literalmente desprezam as suas proles. Elas deixam os filhotes largados lá, quando tira a ocitocina. A ocitocina é um hormônio poderosíssimo, mas é muito poderoso mesmo. Aí o que acontece quando o homem ejacula? A ocitocina cai.
vai lá para baixo. E nós, o corpo feminino, na sabedoria de prazer que ele tem, que realmente é invejável, a gente não tem essa queda brusca de ocitocina. Nossa ocitocina continua lá. A gente quer mais, e a gente quer mais, e a gente quer mais. E foi legal você ter falado disso, porque eu ia pegar uma pergunta que fizeram aqui, que a pessoa pediu para não se identificar, mas que disse que ele se masturba várias vezes, todos os dias, e, enfim, eu acho que gerou uma certa preocupação, mas foi importante você falar sobre isso, assim. Que ele perguntou se é normal, né? Se faz bem, enfim. É, você tá se esvaziando. Se você sempre ejacula, se você se masturba várias vezes por dia, você se toca, você se dá alto prazer e tal, você se estimula, mas você não chega à ejaculação, não é um problema. Agora, se você chega à ejaculação, com certeza você está se esvaziando, né? É possível que isso aí esteja atuando como algum mecanismo de fuga, alguma coisa que você não está conseguindo lidar. Aí você joga na ejaculação, porque é uma forma de você se esvaziar daquela energia, né? Inclusive, a ejaculação é uma forma que os homens, por exemplo, não lidam com as suas emoções, que é outro tema que a gente trata no curso, né? A consciência Uhum. emocional, a inteligência emocional. Porque emoção é energia em movimento. Emotion, energia em movimento. Como a gente não aprendeu a sentir as nossas emoções, e aí, por uma questão cultural também, é mais difícil para os homens sentirem as suas emoções, o que eles fazem? O que a Concorda? gente faz? A gente tenta se livrar daquilo de algum jeito. E a ejaculação é uma forma de esvaziar-se de energia. Você está se esvaziando, né? Então, muitas vezes o vício na ejaculação vem dessa dessa dificuldade de lidar com. Tem alguma coisa que você não está conseguindo lidar e que você está se esvaziando. Então, o que eu recomendo nesse caso é desenvolver inteligência emocional, começar a entrar em contato com as suas emoções. Isso é um passo essencial, elementar. Porque agora mesmo eu li um post de um grande amigo, o Alisson, que trabalha com Bioflow, uma terapia de respiração. E o post dele falava exatamente isso, assim. A diferença do ser humano para uma máquina é que a gente sente. Só que a gente sente, não tem como a gente escolher só sentir emoções agradáveis. Quando a gente vem com o pacote sentir, ser humano sente, nós também temos emoções que são desagradáveis. Se a gente tenta bloquear as emoções desagradáveis, parar de sentir as emoções desagradáveis, o que a gente está fazendo? A gente está parando de sentir. A gente está bloqueando também as emoções agradáveis. Você fala super isso no curso, é maravilhoso, cara. Isso realmente eu fiquei assim, caraca, pode crer. Então, o segredo é voltar a sentir. Nó, depressão. Tá, tudo bem. Eu não tô dizendo fica deprimido e não vai procurar ajuda, porque eu acho que algumas pessoas realmente precisam tomar remédio. Elas não têm essa informação do que é do que é alguns hormônios, né? Por exemplo, como. Gente, fugiu o hormônio que as pessoas. Serotonina. Elas não têm serotonina no sangue, entendeu? Elas precisam realmente tomar remédio. Mas a maioria dos muitos casos, assim, sabe, tristeza, ansiedade, essas emoções que são super humanas e que são super normais a gente sentir, a gente não sente. A gente vai lá e faz alguma coisa para tampar aquele buraco, porque a gente não dá conta, sabe? Peraí, fica um pouco triste. Se permita. É ansiedade? Como que é essa ansiedade, né, no seu corpo? Como que você sente isso? Então, entrar em contato com as emoções, em vez de escapar das emoções, é um passo fundamental também para o desenvolvimento de uma maior consciência do prazer, que é um tema também que eu trato no curso. Eu lembro nitidamente, na primeira aula que você fez uma respiração simples. Simples, tipo, simplérrima. Fechamos os olhos, respiramos, parará, parará, e depois você falou assim: ah, alguém quer falar alguma coisa? Alguma pessoa começou a falar, outra começou a falar sobre as experiências e tal. E é muito doido, né? Aí teve uma pessoa que trouxe, né? Tipo, ai, eu comecei a sentir uma dor no peito e parei. E aí e você tava falando exatamente sobre esse assunto, né? De como que às vezes a gente sente uma coisa desagradável, aí, obviamente, a gente é acostumado, né? Lei da sobrevivência. Sentiu desagradável, opa!
peraí, tô me defendendo aqui, já vou botando pra fora, peraí. E às vezes a gente acaba. Tô falando alto? Ah, não foi mal. Foi mal, achei que já falando alto aqui. E aí, exatamente isso, né? De como você acaba botando uma parede na sua frente e te proibindo de sentir isso e você não consegue avançar isso. Sendo que às vezes você só continuando respirando, continuando a respiração, continuando a consciência, você pode passar por esse momento meio turbulento, de sentir dores do peito, mas você vai ver que às vezes é importante a gente passar por essa dor no peito e não parar o processo e não sentir, porque pode ser uma coisa pior e a mente já começa a trabalhar junto, né? E aí eu lembro quando você falou isso, me deu um estalo assim na cabeça. Eu falei, nossa, realmente, cara. Às vezes a gente sente as paradas na hora, né? A nossa lei da sobrevivência, se proteger e botar pra longe, né? E às vezes é muito importante. Aí eu lembro que na aula seguinte, eu fiquei enjoada. Eu lembro que eu fiquei mal com alguma respiração, não lembro agora direito, dor de cabeça, sei lá o que aconteceu. E eu continuei respirando, continuei respirando, continuei respirando. Até voltar. Ah, eu lembro que foi um dia que lembra que a internet caiu, eu tive que sair do meio do processo. Eu tava super Uhum. focada, super na meditação, super no momento presente mesmo. E aí rolou esse baita, meu sangue subiu pra cabeça. E eu continuei respirando. Eu falei, não, cara, vou continuar respirando, não vou me desesperar, porque também a gente bota, né, o calor do momento, a emoção na frente, a gente acaba se perdendo e não sentindo, né? Uhum. Antes de falar sobre isso também, essa coisa do sentir e se permitir sentir também, né? Sim. É, tá muito relacionado, assim, né? Essa capacidade de sentir, no final das contas, eu quero sentir mais prazer. Tá. Então você também vai ter que se abrir para sentir mais dor, porque é o caminho da sensibilização, né? E aí o que que a gente faz para é esse sentir mecânico, é esse sentir grosseiro, é esse sentir agressivo, é esse sentir que precisa de estímulos intensos, porque senão eu não sinto. E aí o sexo se torna essa violência. O sexo deixa de ser essa arte. Por isso que eu ensino arte do alto prazer, porque para mim a sexualidade ela precisa voltar a esse estado artístico, esse estado de ser arte, né? Isso que faz sentido para mim assim, ao invés dessa coisa mecânica, forçada, mecanizada mesmo, né? Sim. Que lindo. Ó, falta muito pouco pra gente terminar. Então eu vou. É, Felizmente, né? Como o tempo passa rápido, gente. Eu não entendo o que acontece nessas lives. Ó, eu vou fazer uma brincadeira então pra gente finalizar. Vou falar algumas palavras aqui pra Jaya e aí ela vai responder com a primeira coisa que vier na cabeça dela. Então vamos lá. Amor, tesão. pornografia, Como é que é? pornografia, Vazio, tóxico, dependência, submissão, desvalorização, feminino, potência, poder, sexo, cultura, arte, masculino, falo, tantra, vida, prazer. gozo. Que delícia, Jaya! Que delícia te ter aqui mais uma vez. Que papo Delícia gostoso, cara. demais. Papo importante. Fico muito feliz. Muito grata pelo convite. Peço desculpas aí por a gente ter desligado os comentários, mas realmente estava muito aqui, né? Mas, E olha, quem quiser me acompanhar, em breve vai ter um novo lançamento do Arte do Alto Prazer, num formato upgraded, bem, muito especial, assim, um formato com mais aulas, com mais vídeos que agora vão ser hospedados numa plataforma do que quando a Bruna fez. Então, fiquei em breve vai estar sendo lançado, acho que se não semana que vem, no máximo na próxima semana. Então acompanhem e estou à disposição aí para quem feliz. ficou com alguma questão, quiser entrar em contato. Exatamente. E segue lá a página dela, assim, quem curtiu a live, né? Quem se interessa por esse assunto, porque tem muito conteúdo. A página dela é toda cheia de conteúdos maravilhosos. Então, vale super a pena. Jaya, obrigada, viu, por compartilhar seu conhecimento com a gente, seu saber com a gente. Eu queria agradecer mais uma vez a possibilidade de a gente fazer essa parceria,
poder ter feito o curso, para mim foi, já falei, né? Mas para mim foi muito importante. Então, só gratidão e por você também ter topado essa live de novo, para poder trazer esse conhecimento para mais pessoas. Assim, eu fico muito feliz mesmo. Que bom, Bruna, gratidão. Boa noite para você e para todos. Um grande beijo. Beijo.